O assunto agora é polêmico e você com certeza vai querer participar com a gente. Você aí de casa, como é que é a sua convivência com o seu vizinho? Quem mora em prédio, então, vizinho de cima, vizinho do lado. Você já pensou em ser expulso do próprio imóvel por mau comportamento? Gente, pode parecer exagerado, mas essa já é uma realidade em alguns casos, viu? Vocês certamente acompanharam ao longo dessa semana duas moradoras de um condomínio em Manguinhos, na Serra, que foram obrigadas a sair de casa depois de se envolverem aí em muitas confusões. Briga, gritaria de madrugada, agressões e teve até intervenção policial. A polícia precisou ser acionada em um desses casos. Essa decisão foi da Justiça. Mas casos assim podem ficar cada vez mais frequentes, mais comuns. É que a reforma do Código Civil prevê mudanças rigorosas contra as chamadas atitudes antissociais. Você já ouviu falar nisso? Principalmente nos condomínios, com o direito à expulsão até de proprietários. Eu não estou falando só de quem mora ali de aluguel, não. Deixa eu sentar aqui para eu tomar um café, para a gente entender melhor essa história, que eu estou super bem acompanhada. Eu estou aqui com a Larissa Pérez Jabor, que ela é advogada condominialista e presidente da OAB Vila Velha. Bom dia, Larissa. Bom dia, Bruna. Obrigada pelo convite. Bem-vinda, obrigada a você. Eu estou aqui também com o Gedaias Freire, que é presidente do Sindicato Patronal de Condomínios. Gedaias, bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado, Larissa, prazer. Gente, vamos conversar sobre esse assunto que é polêmico. Deixa eu já começar, então, falando sobre essas moradoras do condomínio de Manguinhos, na Serra. Chamou muita atenção, de todo mundo, foi amplamente divulgada essa situação, porque eu acho que não é muito comum, A gente não está acostumado a ver morador expulso ali do próprio imóvel por conta de situações de se envolverem em brigas, envolvendo a polícia. Deixa eu começar com o Gedaias aqui. Pra gente parece novidade, mas você estava me contando aqui que não é, Já ocorreram situações parecidas, Sim, isso não é novidade, assim, vou colocar. A novidade é isso vir a público, de você ter uma decisão judicial, mas nós temos inúmeras situações, vamos colocar, de condutas, vamos colocar, antissociais, que se resolvem através das multas aplicadas. E nos contratos, vamos colocar, de locação, vamos colocar, o condomínio, ele notifica o dono do imóvel proprietário e ele faz a rescisão do contrato. Quando é o próprio condômino, aí sim, não havendo esse pagamento de multa e não havendo esse diálogo, esse consenso, o único caminho, com certeza, é o Poder Judiciário. Uau, gente, impressionante. Doutora Larissa, como é que a senhora, enfim, está acompanhando também essa movimentação? Há essa expectativa da mudança ali do código, Como que vocês têm acompanhado essa movimentação também? Dessa possível... Bruna, pode se tornar mais frequente, esses casos. Sim, na verdade o incômodo ele é comum. Agora o exagero dele que é um problema. E o novo código, essas alterações do código, ela vem para regulamentar o que a gente já vem aplicando na prática de certa forma, que é uma sequência de atos administrativos antes do ingresso da ação judicial e antes da expulsão desse condômino. Então, o que vem da lei agora é justamente para trazer um caminho mais claro e mais segurança jurídica para os condôminos e para os moradores do condomínio. Perfeito. Na prática, doutora Larissa, o que o condômino pode fazer quando um morador está perturbando a convivência dele? E quando eu falo de perturbar, são vários motivos, A gente pode colocar aí nessa conversa. Acho que os mais comuns: barulho, som alto, barulho da pessoa andando em cima, animal, mau cheiro. A gente tem aqui já chegando algumas perguntas envolvendo os pets. O que é mais comum, assim, dessas notificações? Então, respondendo na primeira pergunta, o que o condômino pode fazer é registrar os canais oficiais do condomínio, e aí, a depender do condomínio, a gente tem e-mail, a gente tem o livro de ocorrência, aplicativos. E aí a administração vai adotar as medidas condizentes: advertência, multa, informar o proprietário quando se trata de inquilino. Então, esse é o caminho administrativo. Perfeito. A gente só chega, no caso da expulsão, em questões muito graves. Então, antes também tem assembleia, tem todo um caminho para que isso aconteça de forma regular, E que dê também o amparo para aquela pessoa que está sendo acusada. Perfeito. E agora, das ocorrências, acho que o Gedaias pode falar mais comuns, assim, o que vocês estão acostumados
a acompanhar que mais geram esse tipo de conflito? Assim? Pois é, assim, nós temos conflitos entre apartamentos, ou seja, entre condôminos que não afeta todos os moradores, e a maioria desses conflitos realmente som alto, barulho, ruído, arrastar de móveis, andar com sapato fino ou muito pesado dentro do apartamento, crianças correndo dentro do apartamento, jogando bola, outros materiais. Então, a queda desses materiais sobre o piso reflete na unidade inferior. Com certeza. Então, nós temos esse esse é um problema. Os fatos mais graves são aqueles que geram incompatibilidade de convivência. Aí é o que nós tratamos, um local do condomínio antissocial. Perfeito. Agora, que tipo de provas, Larissa, por exemplo, a pessoa tem que apresentar para provar que ela está passando ali por aquele problema? A pessoa pode gravar um vídeo, por exemplo, ela pode gravar um áudio para provar que ela está passando por aquela situação, que ela está sofrendo com aquele barulho? É isso mesmo, Bruna. Vídeos, áudios, fotos, às vezes relato de outros vizinhos. Então, assim, o síndico também pode buscar essa via, dependendo da situação, a gente sempre tenta chegar à verdade, né? Sim. Então, por exemplo, barulho, às vezes só uma unidade se sente incomodada, né? Então, é uma questão, às vezes, de acústica, como o doutor Jedaias disse, de uma unidade para outra. Agora, quando é uma reclamação maior, a gente pede, às vezes, para conferir com o vizinho do lado, ver o que está acontecendo, chegar na verdade da situação antes da gente tomar uma medida mais enérgica. A advertência, apesar dos condôminos verem com maus olhos, eu acho que é uma oportunidade de correção. Isso é verdade. Né? E as pessoas já veem isso como uma penalidade, mas, na verdade, é um aviso para que você não sofra com a multa depois. Perfeito. Agora, quando chega no ponto do condomínio, né, da administração, precisar colocar o aviso ali do elevador. A gente vai mostrar, enquanto a gente está conversando, duas situações que foram a público há um tempo sobre o uso de drogas. Gente, isso é muito sério. Um condomínio, se eu não me engano, da Serra precisou colocar esse comunicado ali no elevador. Tá? Reclamação quanto ao cheiro do uso de maconha vindo de uma unidade. Né? E aí a pessoa fala ali também para não jogar pino de droga no vaso sanitário, que isso pode causar ali entupimento. Quando chega nesse ponto, doutor Jedaias, porque provavelmente já foi levado ali para a Assembleia, como é que é isso? Não, assim, vamos colocar, pode nem ter sido levado para a Assembleia, porque esse não é um fato normal que ocorre dentro dos condomínios, é um fato atípico. Então, assim, vamos colocar, a conduta mais coerente do síndico não é colocar esse aviso no elevador. Ele fazer um comunicado a todos os moradores, narrando o fato, e se ele souber especificamente quem é o usuário, perfeito, ele vai direto neste condômino, neste morador. Então, essa é a conduta mais razoável a ser adotada. Perfeito. A gente vai mostrar ali outro comunicado também, polêmico, envolvendo barulho, né, de atos íntimos, né? E ali eles colocam um comunicado, esse aí foi mais sutil, foi mais educado, mas falando ali, ó, para garantir o bem-estar de todos, faz uma orientação, inclusive, para fechar a janela, fechar a báscula do banheiro. Eu acho que isso é uma situação constrangedora para todo mundo, mas eu imagino que para ter colocado ali no elevador é que a coisa estava séria, né? Pois é, mas aí quando você coloca no elevador, você está dando ciência a terceiros que não residem no condomínio, isso são os prestadores de serviço, são os nossos funcionários, que vão estar dizendo o seguinte, nossa, nesse prédio aqui o negócio não é bonito. Então, assim, o síndico tem que... tem também um local que ver a imagem do condomínio e preservar a imagem do condomínio. Por isso que, eu penso que colocar dentro do elevador não é para esse tipo de comunicado. Perfeito. O ideal, então, seria como o senhor falou, direto aos moradores ou direto à pessoa que está causando o problema. Perfeito. No caso desses ruídos ou desses barulhos de sexo, o bom é que o síndico fosse até a casa desta pessoa e conversasse com ele antes de encaminhar a notificação. Porque às vezes a gente resolve as coisas através do diálogo. Às vezes não, na maioria das vezes, todas as ideias, sugestões e soluções é através do diálogo, através do consenso. E não através da imposição de uma multa já de imediato. Perfeito. Agora, doutora Larissa, se a pessoa, por exemplo, se o síndico chegar ali na porta falando, ó, recebemos aqui uma reclamação do barulho que está vindo da sua casa ou do cheiro, né? Essa pessoa pode falar, não, eu estou dentro da minha casa, eu estou dentro do meu imóvel. Como é que fica isso?
Então, nem sempre as abordagens são bem-vindas, mas isso é num todo, né? A sociedade ela não está acostumada a ser reprimida. Tudo vai da forma como você coloca a situação e também da comprovação que às vezes se tem, né? Porque às vezes o síndico já está munido do áudio, do vídeo, das fotos. E é algo que a gente recomenda é não colocar esse conteúdo à exposição. Então, tem que ser algo bem reservado, né? Primando aí pelo cumprimento até da LGPD mesmo. Então, preservar esses moradores. Perfeito. Estão chegando aqui muitas perguntas. Uma que chegou aqui da Cláudia Marcela, ela perguntando, ela é de Vila Velha, se ela pode gravar o barulho do vizinho como prova e se esse tipo de vídeo ou áudio pode ser usado na justiça. Acho que a gente já respondeu, mas vale reforçar, né? Pode sim, né? Sim, ela tem que ter a comprovação do que ela está reclamando. Até para que o síndico consiga embasar a advertência ou a multa, né? Perfeito. E isso cria um histórico também, caso a gente chegue numa expulsão mais para frente. Então, tem que ter todo um histórico e o histórico tem que ser corroborado com provas. Com certeza. Helenice Santos, ela é de Bom Pastor, Viana. Obrigada pela participação, Helenice. Ela mandou o seguinte relato aqui para a gente. Cheiro forte de cachorro no meu andar. Eu não tenho animais, mas 2 vizinhos têm. O cheiro me incomoda e já registramos casos até de pulgas no meu apartamento. E aí, gente, como é que faz? Ela não tem o pet, mas ela se incomoda com o cheiro do pet do vizinho. Como é que fica essa situação? Pois é, eu acho que isso está na mesma situação hoje, que nós temos muitas reclamações em relação ao cigarro, né? Ou seja, a fumaça, o odor do cigarro. O odor do pet, é preciso que o síndico, mais uma vez, ele faça um comunicado aos proprietários desses pets para que adotem cautelas, especialmente banho. Quando o animal está com cheiro ruim, provavelmente é ausência de banho, de tosse. Então, ou seja, né? eu preciso cuidar do meu animal, que é de estimação, para que eu não cause transtorno nenhum nos condomínios. E isso é um fato comum, acontece muitas reclamações. Imagina. Não somente em um lugar de moradores do lado, às vezes de todos os moradores de um andar específico, onde tem aquele animal. Perfeito. Agora, até quantas notificações esse morador pode receber até que uma atitude seja tomada de fato? Pois é. Tem um limite, assim? Então, a maioria das convenções fala que a primeira advertência a primeira pena é uma advertência. Então, eu sou advertido que eu estou violando uma norma interna do condomínio, eu tenho um prazo para me adequar. Prazo imediato, se for o caso. E depois, na reincidência, eu tenho penalidades. Aí as penalidades que são interessantes. Que essas penalidades elas vão de 0 até 5 taxas de condomínios para essas situações. Então, eu preciso alterar, a minha norma interna, ou seja, a minha convenção, para estipular as penalidades para cada uma dessas violações. Perfeito. Doutora Larissa, tem critérios definidos aí para caracterizar o morador antissocial? O que caracteriza o morador antissocial? Então, tem algumas atitudes que elas conduzem para esse caminho, mas esse é um conceito num todo, uma pessoa antissocial num todo. Sim. O problema não é o fato em si, o problema é a constância, a reincidência desses fatos. Porque um dia eu posso ter uma discussão com você, né, entrar em vias de fato, e ser um fato isolado. Sim. E nunca mais aquilo voltar a acontecer. E eu tenho pessoas que elas trazem transtornos para a coletividade de forma frequente. Então, por exemplo, acho que uma das primeiras pessoas que foram expulsas aqui no nosso estado, ela colocava o lixo fora do lugar. Nossa. Direto, ela causava discussões com moradores, ela tinha sequências de atos que incomodavam muito a coletividade. Então, não foi um ponto. Foi o conjunto daquilo que deixou as pessoas saturadas, porque eu incomodei você, o outro. Então, as pessoas, num todo, Perfeito. Se sentiram. Hoje, eu atendo uma situação, mas eu estou defendendo a condômina que está sendo acusada de antissocial. Sim. Uau. Mas eu vejo que nessa situação em específico, o condomínio não percorreu todos os caminhos corretos para a gente chegar até o processo que está levando à expulsão dela. A gente viver em comunidade é muito difícil. Quando é a sua casa e quem está ali do lado está em casa também, aí é muito mais difícil. Deixa eu pedir para colocar uma imagem aí. Vocês devem se lembrar da imagem de uma criança pendurada numa varanda. Isso não tem muito tempo, tá, gente? Foi num condomínio
De Vila Velha, no bairro Ataíde, o menino aparentemente estava brincando ali nessa varanda e a família desse garotinho de 6 anos foi multada justamente porque esse menino estava ali se pendurando na varanda. Foi em janeiro do ano passado. A mãe disse que esse menino é autista, né? Essa criança é autista, estava jogando bola e nenhum familiar conseguiu identificar que ele estava fazendo isso ali do lado de fora. Essa é outra situação muito preocupante também, né, pessoal? Nesse caso, a família foi multada, mas se isso tivesse acontecido várias outras vezes, poderia caber até a expulsão dessa família, por exemplo, né? Tudo tem que ser analisado, né? Eu acho que não, eu acho que até a multa nesse caso ela foi um pouco pesada, porque veja bem, a criança é autista, já é especial, precisa de todo um cuidado e de todo o nosso amor próprio. Se o síndico já adota uma penalidade a esse pai, a essa mãe, ele não está buscando o consenso, buscando o diálogo, buscando a conciliação. E assim, vamos pensar, o síndico ele é um agente pacificador, Perfeito. Ele não é para criar mais conflitos. Perfeito. Agora, não tinha uma tela ali de proteção. Mas aí é falta de responsabilidade do pai, né? Do pai ou da mãe que não colocou a tela sabendo que tinha um filho especial que poderia, fatos dessa natureza vir a ocorrer. Talvez a multa não foi em função disso? Aí não tem como saber, né? Muito específico. Sei, o caso é específico, né? Mas chamou bastante atenção na época, não sei se vocês se recordam, e essa família de fato foi multada. Agora, quando a gente vê essa proposta ali, né, da mudança do código, quando a gente vê essas moradoras da Serra sendo expulsas, essas decisões, como que vocês avaliam? Elas vêm para trazer mais paz para o convívio entre os moradores ou isso pode gerar mais conflitos, mais intolerância na avaliação de cada um de vocês? Como é que vocês veem isso? Na verdade, eu vejo que traz mais segurança jurídica, porque o fato ele já ocorre. Independentemente da gente estar com ele regulamentado ou não, já vem acontecendo. E aí, quando a lei prevê, você traz segurança jurídica tanto para aquele condômino que está causando o transtorno, quanto as outras pessoas que sabem que podem conviver com uma pessoa que traz problemas. Então, entendo que a lei ela vem para trazer esse suporte, mas hoje já é o caminho que a gente vem conduzindo, né? Na prática do mercado, na jurisprudência, nos processos, a gente já vem seguindo a orientação do que vai ser legislado. Perfeito. E você, Jedaias? Eu acho que, a Larissa colocou muito bem um ponto inicial, que assim, eu preciso ter várias reclamações, então assim, os condôminos, os moradores devem informar ao síndico o que está acontecendo, quais os comportamentos antissociais, para que o condomínio, com base nessas informações, possa adotar as providências. A lei, quer dizer, colocar o Código Civil com esse projeto de alteração, se aprovado, tem isso também, porque ele está sob fortes críticas, não somente em relação ao condomínio, mas em relação a outros temas. Sim. Se aprovado, ele vai facilitar esse processo de exclusão. Não quer dizer que nós vamos ter mais exclusões, só vai facilitar o processo. Perfeito. Chegando a pergunta aqui também da Edilene, de Morada da Barra, Vila Velha. Obrigada pela participação, minha amiga. Ela quer saber o seguinte: quando o barulho é de crianças brincando na área comum do prédio, tem limite para isso? Então, o regimento interno é que vai tratar do uso das áreas comuns. Então, assim, no uso das áreas comuns, em toda e qualquer área, não importa qual área, eu tenho um horário de uso dessa área. Então, eu não posso, ultrapassar esse horário. E se eu estou dentro desse horário de uso, crianças brincando ou gritos, é uma coisa normal. Eu tenho que ter paciência e bom senso de entender que criança precisa de brincar. É um espaço coletivo ali também. É uma questão assim, que quem mora perto da área de lazer sempre vai ter essa reclamação. Mas é o que ele disse em relação à regulamentação. Se está previsto no regimento aquele horário e a brincadeira flui de maneira natural, normal de uma criança, não tem porquê, né, a gente entrar nessa seara com os pais. Com certeza. Gente, nosso tempo acabou, tem muitas perguntas chegando aqui, realmente é um tema que as pessoas têm muita dúvida, são temas polêmicos, e eu quero agradecer a participação da doutora Larissa, do Jedaias, aqui também, doutor Jedaias. Obrigada e até uma próxima. Eu acho que tem assunto aqui para vocês participarem em outros programas também. Obrigada pela oportunidade, Bruna, obrigada, e doutor Jedaias, estarmos juntos aqui, sou admiradora dele também. Legal.
Obrigada, gente. Bruna, até a obrigado, próxima. obrigado, Valeu.